tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Santos Almeida, estamos aqui iniciando a 4ª temporada do podcast CIO Cast. Hoje nós teremos o 29º episódio desse projeto que já vai aí por 4º ano. Hoje nós estamos recebendo o Roberto Rabelo. O Roberto Rabelo, ele é Head de TI da BSCash e vice-presidente do GGTIC, que é o Grupo de Gestores de Tecnologia e Comunicação do Ceará. O Roberto, ele já participou inclusive de um episódio conosco, foi um dos primeiros episódios, foi o 2º episódio do projeto há 3 anos atrás, a gente estava comentando isso aqui agora há pouco. Hoje nós iremos falar sobre gestão de TI no mercado financeiro, né? A BSCash, ela é uma empresa do segmento financeiro, a gente vai bater um papo aqui com o Roberto sobre isso. Tá, Roberto? Bem-vindo ao nosso podcast, agora com vídeo, porque quando a gente gravou era em áudio, né? Era em áudio, a gente foi melhorando aí, hoje a gente está em vídeo, aí bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Ô, Santos, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui sempre na tua presença, é uma honra estar participando desse projeto. Então vai ser um bate-papo, tenho certeza, bem descontraído e muito produtivo aqui. Ah, com certeza. Ô, Rabelo, conta um pouco aí para nossa audiência um pouco da tua trajetória, até você chegar aí na liderança de TI do mercado financeiro, como é que você chegou aí até o setor, né? Conta um pouco aí para o pessoal aí conhecer um pouco aí da trajetória. Bom, eu tive uma trajetória aí em diversos segmentos, sempre na área de tecnologia, boa parte dela na parte de gestão, né, desses times de tecnologia. Então, comecei ali início da carreira muito voltado ali para a área de infraestrutura, e aí migrei um pouco para a parte de sistema, implantação de RPs, e trabalhei ali em segmentos como indústria, trabalhei na Ipioca, trabalhei no Grupo Marquise, que é um grupo que tem vários segmentos, né? Bem diversificado. Né? Bem diversificado. Também trabalhei ali no Grupo FAM, onde é composto ali por 6 empresas de 5 segmentos distintos. Então, é uma dinâmica bem diferenciada, porque você está ali falando sobre diversos projetos de culturas diferentes, de segmentos diferentes. E, por último, agora eu me encontro na BSCash, né, que é uma instituição de pagamento que a gente atua aí no mercado financeiro. Ah, legal, maravilha. E, Roberto, me diz como que é o trabalho de vocês lá na BSCash? Qual é o negócio da BSCash? Só para o pessoal entender aqui. Bom, a BSCash é uma instituição de pagamento, onde o principal produto dela é a intermediação da folha de pagamento. Perfeito. Então, as empresas contratam a BSCash e pagam a folha desses colaboradores na plataforma BSCash. Então, nós temos o Internet Bank, nós temos o nosso aplicativo, e no nosso aplicativo a gente faz todas as movimentações financeiras, Pix, TED, pagamento de boleto, emissão de boleto. Então, todo o fluxo financeiro que você faz em bancos, em outras instituições, a gente consegue, a gente Você faz realiza, a conciliação de tudo. A gente realiza todo esse processo. Então, os colaboradores, nós também somos correspondentes bancários, então, através de parceiros, a gente também possibilita a disponibilidade de vários produtos e serviços dentro do nosso aplicativo para todos esses colaboradores. Então, é uma plataforma que abrange e entrega para o empresário, né? Entrega uma agilidade ali no processo de pagamento de folha, que o colaborador ali, e principalmente o departamento pessoal, consegue uma agilidade no fluxo das suas ações. Sim. Porque não tem a burocracia dos bancos que normalmente solicita toda uma documentação. Então, todo o nosso processo é digital. Perfeito. E aí a gente já automatiza muita coisa. Já automatiza muita coisa, já elimina a necessidade do colaborador ir nas agências, né? Todo aquele fluxo que os bancos normalmente solicitam para poder fazer a abertura de contas. Então, todo esse fluxo é digital e ágil. E aí toda a parte de departamento pessoal, ele sobe a folha e aí paga na nossa plataforma, através da nossa plataforma, no nosso Internet Bank, ele sobe a folha de pagamento e aí paga lá todo o salário, rescisão, benefício, tudo através da nossa plataforma. E os colaboradores também recebem através do nosso aplicativo. E aí conseguem fazer
todas as transações financeiras. Perfeito, show de bola, entendi. Rabelo, antes da gente entrar aqui na pauta do assunto, o Roberto, ele é vice-presidente do GGTIC, né? O GGTIC a gente já recebeu aqui alguns membros, inclusive da diretoria, como o próprio Vinícius Amanajás, a gente já recebeu aqui, como o próprio Roberto também. Conta um pouco pra gente aí como que tá o GGTIC atualmente. Recentemente, agora em abril, nós tivemos aí o CIO Meet, né? Que é o evento anual, o maior evento do GGTIC no ano. Inclusive eu participei, acho que desde a pandemia, acho que eu não perdi nenhum. Desde a pandemia aí eu tô indo em todos. Comenta um pouco pra gente aí como é que tá o GGT, como é que tá o projeto, como é que tá a tua atuação lá e também como é que foi o CIO Meeting aí. Eu tava lá, né? Foi muito bom. Mas conta aí como que foi o evento, enfim. O GGT que hoje eu estou como vice-presidente do grupo, né? Na gestão passada eu estava como presidente, e aí hoje a Mariângela é presidente, eu estou atuando como vice-presidente, e aí tem o próprio Vinícius como diretor de comunicação, tem o Flávio, que é da Guanabara, como diretor financeiro, tem a Wagda, que é da Uniodonto, como diretora de eventos, né? Então, são vários CEOs, Sim. gestores de grandes empresas aí, que doam seu tempo de forma voluntária para promover o mercado de tecnologia aqui do estado do Ceará. Então, a gente promove para esses associados, hoje nós somos em torno de 130 associados, de diversos segmentos, do segmento privado, do segmento público, atuando nessas empresas, e a gente busca ali promover a tecnologia dentro do estado. Como é que a gente busca isso? Promovendo eventos, treinamentos para esses associados. Então, nós já realizamos treinamentos na Universidade de Fortaleza, nós já realizamos alguns eventos internacionais, né? 2 eventos em Portugal, um evento em Orlando. Né? Fizemos também parcerias com a Universidade de Cambridge, com professores da própria universidade, de forma remota, ministrando treinamentos para os associados. Tivemos no último ano um treinamento com a Sampo, então foi de forma híbrida, tivemos algumas disciplinas de forma presencial, os professores vieram aqui para Fortaleza. Legal. E tivemos 2 disciplinas de forma remota. Então, assim, a gente procura sempre estar buscando movimentar o grupo e capacitando também, capacitando, né? O grupo. Né? Então, e capacitando de forma com instituições renomadas no mercado. E aí nós temos eventos, encontros mensais, parceiros e provedores de serviços ou produtos de tecnologia. Então, a gente tem esses encontros mensais e tem o nosso principal evento, que é o CIO Meeting, que ele é um evento anual, hoje é considerado, se não o maior, um dos maiores eventos de tecnologia aqui do estado do Ceará, onde esse ano ocorreu a sua 11ª edição. De gestão, sem dúvida, o maior. Sem dúvida, de gestão, sem dúvida. Então, esse ano foi a 11ª edição, a Wise sempre é um parceiraço, tá? Nos últimos anos, como você bem colocou, sempre esteve presente conosco, e aí a gente busca sempre trazer palestrantes renomados, né? Busca trazer ali uma interação entre fornecedores ali de produtos e serviços de tecnologia para que esses associados possam ter a oportunidade de obter ali naquele momento. É uma sexta-feira muito intensa, começa o evento 8 horas, vai até ali às 18 horas, 18h30. Então, é um volume muito grande de informação, um volume muito grande de conhecimento que é compartilhado, e pós-evento tem ali todo um network que continua durante todo o ano ali com esses fornecedores, com os próprios associados, trocando ali informações de tudo que foi absorvido ali no evento, né? Então, o evento nos 2 últimos anos ocorreu no Beach Park, é uma estrutura fantástica, né? Então, os diretores promovem toda essa organização, então é uma doação. Então, eu quero doação de tempo muito grande, né? Eu quero agradecer muito a doação de tempo de todos esses diretores que se doam para poder organizar esse evento. E agradecer também os associados que também sempre ajudam, sempre ali se doam em vários momentos para poder apoiar a diretoria ali na construção desse evento. O evento normalmente ele ocorre em abril, né?
mas ele começa a ser planejado normalmente em junho do ano anterior. É, verdade. Né? Vai já começar novamente. Já vai começar o Sion Meet Tá de férias aí, né? 2026. Sion Meet 2026. Por quê? Porque é um trabalho ali que a gente divide com o nosso dia a dia, divide com a nossa família ali para poder se doar para organizar esse evento. Mas é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante. Sim, com certeza. Quando a gente vê o resultado, quando a gente escuta os feedbacks positivos que nós escutamos nos últimos anos. Então, é muito gratificante colher todo o resultado que o evento promove, né? E conseguir compartilhar com a sociedade da área de tecnologia cearense, e que hoje não se limita mais só ao Ceará. A gente tem vários fornecedores que vêm de fora, fornecedores até internacionais que vêm por conta da credibilidade do evento. Então, a gente conseguiu engajar todo esse mercado de tecnologia, e o evento hoje eu posso dizer que é um sucesso aqui dentro do Ceará. Absoluto, né? Bem conhecido. A data do Sion Meet é figura carimbada aí para todo mundo, né? E parabéns aí pelo trabalho voluntariado. E o pagamento é esse mesmo, né? O pagamento do trabalho voluntário é esse sentimento aí gratificante aí, né? Esse é o pagamento, né? E o GGTIC também atua com ações sociais. Sim. Né? Então, nós temos o projeto InfoMeimei, que ele atende ali a sociedade ali do Jardim das Oliveiras, Tancredo Neve, onde a gente ministra treinamentos para adolescentes daquela área ali. É uma área de risco, é uma área que tem muita vulnerabilidade social. Então, foi o primeiro projeto que nós iniciamos, e já estamos aí para 5ª turma sendo formada esse ano. Né? Então, a gente tem apoio também de alguns patrocinadores para poder custear os custos desses treinamentos. Tem também uma iniciativa do Vinícius, né? Também com outro projeto social. Então, assim, a gente busca não só contemplar os associados, mas também a sociedade. Então, a gente tem, assim, nós ficamos muito felizes quando finaliza um curso e um jovem que tem ali uma vulnerabilidade social, um risco social muito alto, ele consegue um emprego, mesmo que não seja na área de tecnologia, mas através do curso ele conseguiu encaminhar numa outra profissão, e o curso apoiou e ajudou e facilitou nesse processo de uma busca de um novo emprego ali. Perfeito. Eu acho até que eu vi um post do LinkedIn do Vinícius no projeto lá com a Infinity, não foi? No projeto social desse lá com a Osmar, né? Eu vi. A Infinity é parceira nossa lá no InfoMeimei, né? E agora, esse ano, ela começou também a apoiar o projeto lá do Vinícius. Legal, show de bola. Parabéns aí pro Vinícius e pro Osmar, e um abraço aí pros dois aí. Grande abraço pros dois. Roberto, e vamos lá, vamos pro tema, né? Acho que aí não tem outra forma da gente começar sem falar de IA. E é todo mundo falando de IA para todo lado, né? Vamos falar de IA aqui. Como é que você está vendo aí o que a IA de fato está mudando aí no segmento financeiro, né? Assim, a gente sabe que o mercado financeiro ele é muito ainda composto por muitas startups, né? Como que é feito hoje o impacto? Como é que já está impactando? Como é que você acha que pode impactar daqui a pouco? O que está mudando? Não está mudando nada? Mudando nada é impossível, né? Mas como que tá acontecendo esse movimento aí? Impacta muito. É um movimento que é realidade, não é futuro, é uma realidade. Hoje, não só startups, mas grandes instituições aplicam a IA para performar, para analisar comportamento de base, para atender melhor o cliente numa central de atendimento, para agilizar esses atendimentos e melhorar essa experiência do cliente. E a IA, ela vai trazer essa melhor experiência, essa agilidade. Hoje, o usuário ali financeiro, ele quer agilidade, ele não quer um app ali lento, ele não quer uma resposta lenta. Quando ele busca essa resposta, ele quer essa resposta muito ágil. Então, a IA vai proporcionar isso, está proporcionando isso. Lá na ponta, inclusive, né? Lá na ponta, lá no cliente final. Não é só internamente, não é só ali no back-office, não. No back-office, eu acredito que já esteja sendo aplicado para otimizar a operação,
com automação de alguns processos, com processos que eram manuais, não só sendo trabalhados com RPA, mas também com IA, né, para poder, de forma mais ágil e contínuo aprendizado do machine learning, ali, eu conseguir executar mais atividades. E também para entender o comportamento da base, para que eu consiga ser mais efetivo comercialmente com a análise comportamental da minha base. E um outro ponto, eu estive até semana passada na RSA, em São Francisco, e é algo que foi pontuado, não por mas por todos que estavam apresentando seus produtos lá na RSA. Né? Então, assim, a IA também trabalhando a favor da segurança de dados. Sim. Então, até porque ela estará sendo usada contra a segurança de dados, né? Exatamente. Então, a IA a favor da segurança dos dados, justamente para entendendo também o comportamento não só dos usuários de base, mas também dos atacantes. Perfeito. Né? Então, eu vejo como uma realidade e que vai apoiar muito, não só instituições financeiras, mas todos os segmentos que utilizarem da IA. Tudo, né? Eu também eu sou oriundo do mercado financeiro, né? Antes eu atuava no mercado financeiro e trabalhei acho que 17 anos, não, 15 anos no mercado financeiro, e eu sempre tive muito o sentimento que tudo que é de tecnologia, antes de ir para o mundo, ele primeiro ia para o mercado financeiro. Porque quando o mercado começou a falar de análise preditiva, quando o mercado começou a falar de machine learning, isso já era utilizado no mercado financeiro há muito tempo, não tinha nada de novidade nisso. E a mesma coisa está acontecendo com IA, né? Uhum. Na verdade, se você for olhar IA no conceito bruto, ele já era utilizado há muito tempo, né? Você acha que esse gap, né, essa distância, tudo começar no mercado financeiro, né? E aí falando bancos, principalmente aqui no Brasil, tudo que tinha de melhor de tecnologia, primeiro ele ia para os bancos e depois, pelo menos, era um sentimento que boa parte do mercado tem. Você acha que esse gap diminuiu um pouco, hoje está meio pulverizado, a tecnologia está mais acessível? Como é que você vê isso aí? Sanzio, o mercado financeiro, ele é extremamente regulado. Sim. Então, assim, ele tem que se adaptar à tecnologia, tem que adaptar a tecnologia às regulamentações do mercado. Então, Perfeito. Principalmente Banco Central, LGPD, né? Então tem toda uma regulamentação aí que é exigida no mercado. E aí nesse cenário, os bancos ele tem que diariamente se reinventar. Não só os bancos. Para se adequar, né? Sim. Todas as instituições financeiras. Para se adequar, é um mercado extremamente competitivo. Então, eu tenho que fazer alguma diferença para o meu cliente, para fidelizar aquele cliente, para trazer aquele cliente. Né? Então, eu tenho que sempre estar um passo à frente dos meus concorrentes, com qualidade, com novos produtos, com estabilidade, com confiabilidade, para poder eu conseguir trazer esse cliente ou fidelizar esse cliente. Então, assim, as instituições elas se reinventam diariamente. Eu tenho uma particularidade que na BSCast a plataforma é própria. Então, você mesmo desenvolve? Eu mesmo desenvolvo. Então, eu consigo personificar algo que vai trazer um diferencial para o meu cliente. Sim. Então, isso então, eu tenho que trazer ali essa iniciativa diariamente. Eu tenho claro. Até porque o desafio de evoluir o produto a evolução tem que ser diária. Perfeito. Então, eu e o diretor de área de produtos também, nós provocamos muito o time, e não só o time ali de tecnologia, outros times da BSCast, para poder identificar ali, poxa, a área comercial, a área de relacionamento, vocês que estão ali junto ali com nossos clientes, o que é que vocês enxergam que pode melhorar, o que é que a gente pode desenvolver de produto, e a gente está sempre antenado no mercado, o que é que o mercado está lançando. Essa semana mesmo, o CEO do Unibanco disse que estava lançando um produto de inteligência artificial para a questão de investimentos, para poder agilizar o processo de investimentos. O Itaú já está com um pop-up lá avisando. Exatamente. Então, assim, nós temos que nos reinventar diariamente, porque é um mercado extremamente competitivo.
Em contrapartida, tem um ponto que me preocupa. Será que nós estamos, aí eu vou até pedir sua ajuda, será que nós estamos preparados na parte de segurança para absorver toda essa inteligência artificial que está Eu sendo acho que não criada? tá, não. Pois é, então, isso é uma preocupação que nós temos. Sim, sim. Eu havia até notado aqui, quando você falou de regulatórios, justamente para a gente explorar isso, porque assim, quando você fala, tem várias coisas regulatórias, inclusive aí na legislação, enfim, várias entidades, agências que fazem aí essa fiscalização no mercado financeiro como um todo e no mercado também do consumidor também, né? Enfim, e até de privacidade como o LGPD. Mas é justamente por conta dessas questões regulatórias, e aí a gente tem um mercado de trabalho que está forçando a tudo ser muito ágil, né? Eu vou voltar aqui, não sei se vocês lembram no evento da Febraban, não lembro se foi 2023, 2024, que teve um consultor lá da Caixa Econômica, eu já falei, inclusive isso no Foi ano podcast passado. aqui, foi ano passado, né? Eu estava em estava dúvida se lá. era 23 ou 24. Eu estava E ele lá. falou lá que não precisava mais de TI, que não precisava mais. Eu já falei isso aqui no podcast, aqui, inclusive, né? Mas aquilo é o puro suco do desalinhamento, porque assim, enquanto a TI está preocupada com segurança, com essa questão regulatória de como prevenir um vazamento de dados, a gente tem a maioria dos negócios muito ansiosos por informação, porque agora podem fazer tudo, entre aspas, com inteligência artificial. Cara, é muito desafiador regular isso, né? É muito desafiador. Como é que tu vê que a gestão de TI, o CISO, gestão de segurança conseguem fazer mecanismo com processo, com tecnologia, para conseguir, não vou falar minar, mas eu vou conseguir cercar para que não exista um boom de insegurança, de vazamento de dados, enfim, porque IA, ela vai aumentar processamento, vai aumentar não, né? Assim, já está virando um absurdo, não tem mais nem o que falar nisso, mas ela pode ser feita também, né, para o mal intencional ou não, né? Sim, Intencional ou não. Como é que o CIO, como é que o gestor de TI lá na ponta consegue trabalhar com esse desafio do mercado e do negócio impulsionando essa agilidade, mas a segurança talvez não consiga acompanhar na mesma velocidade? Como é que tu vê isso aí? Sandro, é um desafio muito grande. Muito grande. É um paradoxo, É um inclusive. paradoxo, Sandro. É um paradoxo. E nesse cenário é implementação de processos rigorosos, né? Governança, né? Para poder a gente conseguir mitigar. Sim. Só não pode fazer o que o consultor falou lá, né? Dar tudo para o usuário e Não tem pode, como. né? Não tem como. Né? Porque, assim, nós trabalhamos com informações extremamente sensíveis. Perfeito. Informações e, além das informações, nós trabalhamos com o lado financeiro das pessoas. Então, qualquer vazamento de informação, Extremamente sensível, né? qualquer vazamento, incidente de segurança, isso gera um problema não só financeiro, De imagem muito grande, né? um problema de imagem que pode ser Inclusive, incalculável. teve um caso aí, né? Sem entrar em juízo de Sim. valor nos detalhes, teve um caso recente aí da XP. Estou comentando que foi público, saiu em todo Sim, canto. sim. Teve um incidente muito recente aí, inclusive, né? Até de uma empresa do mesmo segmento aí. Sim. Da Então, sempre tem, né? Sempre tem incidentes, né? Não só no mercado financeiro, mas em todos os segmentos. E aí a gente procura, na Bscash, adotar uma gestão muito próxima ali das áreas de negócio, para poder conseguir acompanhar. E tem a questão do próprio Banco Central. Então, assim, o Pix, que é uma solução fantástica, que nem o próprio Banco Central imaginou o sucesso desse produto. Revolucionou o mercado, né? Revolucionou o mercado. Né? Então, e é referência no mundo, né? Sim. Então, o Pix, ele é extremamente regulado. Esse ano nós tivemos alguns ajustes na nossa plataforma e, poxa, qualquer coisa que tivesse que fazer alteração, se fosse uma consulta de chave ou uma solicitação de chave que desse errado, o Banco Central já manda um e-mail para a gente em seguida, questão de horas. Extremamente então, assim, monitorado, né? Nós como todos, somos extremamente monitorados. Então, por isso que está existindo aí, nesse momento, várias situações aí de fintechs que estão
sendo investigadas. Por quê? Porque o monitoramento do Banco Central ele é extremamente rigoroso. Sim. Então, e como nós temos parceiros também, esses parceiros eles são extremamente rigorosos conosco. Sim. Por quê? Porque se tiver algum vazamento, algum incidente aqui, eles também vão ser penalizados junto ao Banco Central. Corresponsável. Ele é corresponsável. Então, a gente procura ter essa proximidade com as áreas de negócio. Tem uma área de compliance muito forte. Inclusive, nós temos um consultor de compliance que é muito experiente, foi superintendente do BEC, trabalhou em várias outras instituições financeiras. Temos o nosso diretor de compliance. Então, a gente procura fazer trabalhos de conscientização. Então, hoje o nosso público interno, eles têm plena consciência desse monitoramento do Banco Central. Então, qualquer coisa que o próprio cliente solicita que possa prejudicar ou possa ocasionar alguma vulnerabilidade, isso sempre passa pela área de compliance e pela área de tecnologia. Legal. Sempre. Para poder nós avaliarmos o risco que essa solicitação pode ocasionar ou não para a plataforma como um todo. Porque aí eu tenho que ter o cuidado muito grande nesse desenvolvimento dessa segurança. Porque, como eu disse, qualquer incidente, eu não vou estar ocasionando incidente para esse cliente que solicitou, mas para toda a minha base. Perfeito. Né? Então, é um volume muito grande de vidas que hoje eu tomo conta dentro da minha base. Sim. Envolve aí um conglomerado grande aí de empresas são conectadas, né? A própria empresa, parceiros, né? Enfim. Hoje eu tenho mais de 200 mil vidas dentro da minha base. Então já é muita coisa aí com dado sensível, né? Com assunto sensível, até o assunto da remuneração aí. Exatamente. Até o assunto é sensível, né? Exatamente. E dentro de todo esse conglomerado aí, Roberto, o que você está vendo que está mudando, digamos assim, para o gestor de TI no mercado financeiro, né? Então a gente tem aí questão regulatória cada vez mais exigente, IA, velocidade. O que está mudando na vida do gestor de TI? Ele está chegando lá para trabalhar, o que está mudando na vida dele aí? O que você, fora ele tá mais preocupado, o que você vê que tá mudando mais? Um ponto importante é a segurança que nós acabamos de falar. Perfeito. Isso é o café da manhã nosso. Sim. Sempre está monitorando. Virou assunto de gente grande, né? Antes não era, né? Nós temos um centro de operação e segurança que funciona 24/7, que monitora meu ambiente 24/7, né? Que é necessário, foi uma exigência também, não só uma preocupação nossa, mas uma exigência para que a gente entrasse no mundo do Pix. Perfeito. Né? Eu tenho que entregar relatórios regularmente, tanto para o meu parceiro quanto para o Banco Central. Então, a segurança é um ponto muito importante. E um outro ponto importante é a experiência do meu cliente. A usabilidade do meu aplicativo. Então, para você ter uma ideia, uma jornada mal desenvolvida, ela tem um impacto enorme, não só na experiência do meu cliente, mas na minha central de atendimento. E isso vai gerar um volume mais de ligações lá na central de atendimento, isso vai gerar um custo maior para mim, porque eu tenho que colocar mais pontos de atendimento. Então, nós até recentemente reformulamos várias jornadas dentro do nosso aplicativo para melhorar a experiência do nosso cliente, para dar autonomia, mas de forma segura, com soluções de segurança, de prova de vida, de análise de documental, né, junto a instituições. Hoje a gente busca sempre plataformas, líderes de mercado. O Dr. Beto, que é o presidente do grupo, ele tem uma preocupação muito grande com segurança, porque um incidente em qualquer uma das empresas do grupo, ela vai refletir negativamente nas demais empresas do grupo. Sim. Então, essa preocupação que nós temos não é só com a BS Cash, mas com todas as empresas do grupo, e isso ele reforça diariamente para a gente. Né? Então, qualquer incidente, ele se preocupa, ele é um presidente muito presente em todas as empresas do grupo. Nós temos reuniões aí quase que diárias com ele, justamente para compartilhar com ele o status de cada uma das empresas. Então, essa questão da usabilidade
do meu cliente é uma preocupação também diária. Isso a TI tem participado diretamente. Diretamente. Legal. Então, a TI... Alinhado o negócio aí. Alinhado ao negócio. Eu falo, Santos, que assim, a TI é um pilar estratégico. Totalmente. Então, a TI sendo suporte, ela é apenas um custo para a empresa. Sim. Eu tenho que ter... E tem muita empresa que é ainda assim, viu, Roberto? Tem muita empresa que é ainda assim. Pois é, então assim, aquela visão de TI é um custo, isso tem que ser passado. Sim. A TI tem que Quem não entendeu isso ainda ficou para trás há muito tempo. a TI tem que estar voltada para o negócio, Perfeito. entender a necessidade do negócio, tem que estar alinhada ali com as estratégias comerciais. Comercial, eu tenho que estar ali próximo à minha área comercial para entender, poxa, o que é que meu cliente está precisando para facilitar a tua venda? O que é que eu posso te entregar aqui de produto que vai rentabilizar mais o negócio? Perfeito. Então, a TI ela tem que ser esse pilar estratégico. Eu tenho que estar ali alinhado com a área de produtos, né? Na construção desse produto, porque eu já posso apoiar ali e agilizar o processo desse desenvolvimento. Então, eu estou muito ligado ali. A gente também tem com a Rafaela Mota, que é a CEO da BS Cash. Nós também temos esse alinhamento diário, justamente para poder a gente conseguir entregar essa usabilidade e essa Botaram para experiência. experiência do cliente. Legal. Né? E tudo isso, Sanzio, pautado num básico bem feito. Não adianta eu trazer... Isso já faz muita coisa, né, cara? Não precisa, né? Então, assim, não adianta eu trazer ele, vou trazer produto X, Y, Z, ou vai rentabilizar. Mas se eu trouxer esse produto, não desenvolver com qualidade, Perfeito. não trazer uma experiência boa para o meu cliente, eu trouxer uma instabilidade para a minha plataforma, isso vai me trazer muito mais prejuízo do que rentabilidade na plataforma. Então, para você ter uma ideia, hoje, inclusive, é o 5º dia útil do mês, é onde tem um volume muito grande de operações dentro da plataforma. É o teu pico operacional. É o meu pico operacional. Uhum. E aí, eu trafego ali quase 1 milhão de operações de muita Pix. Muita coisa. Né? Nesse intervalo aí do último dia do mês anterior até o 5º dia hoje. Então, assim, é um volume muito grande de operação. E o Pix, se você passar ali, e aí eu te falo com propriedade, se você passar ali 1 minuto com o teu ambiente fora, a central começa a bombar de ligação. Sim. E a maioria já de reclamação, né? A pessoa já vai... Só reclamação, não é a maioria, não, é só reclamação. É literalmente uma crise criada. Então, eu preciso ter essa estabilidade da minha plataforma para poder eu ter esse engajamento do meu cliente. Porque ele pode muito bem transferir o recurso para outras instituições, sem nenhum problema. Né? Mas eu quero ele dentro da minha base, eu quero que ele utilize a minha plataforma. Você tem ideia? Hoje nós temos aí os 3 principais provedores desse tipo de serviço, inclusive são 3 empresas cearenses, né? Mas a BS Cash ela tem a melhor avaliação do seu aplicativo. Legal. Né? E você fala avaliação nas lojas mesmo, lojas, né? De Google e Apple. Google e Apple. Nós temos a maior avaliação, a melhor avaliação. E temos o maior número de avaliadores. Então, o nosso cliente, o cliente da nossa base, ele é extremamente exigente. Então, nós temos um volume muito grande de avaliações comparado aos outros concorrentes. Então, a gente busca sempre estar ali escutando o cliente. Isso também é muito importante. Eu escutar o meu cliente interno e escutar esse meu cliente externo. Entender qual é o sentimento dele, o que é que está tendo problemas. E aí, nesse cenário, Sanzo, tem a questão de o regulatório ali, eu tenho tempos monitorados pelo Bacen, pelo Banco Central, e, poxa, eu tenho que fazer o Pix ali em alguns segundos, eu tenho que fazer essa operação em alguns segundos, e aí não é minutos, são segundos normalmente. Então, assim, eu tenho que me preocupar com esse básico bem feito, com a plataforma estável ali, para poder eu entregar essa experiência para o meu cliente. Legal. E aí eu acredito, até por essa preocupação que você está tendo aí na experiência, né? E aí acredito que tem várias coisas que você se preocupa, inclusive de interesse comercial, para você conseguir fazer a melhor oferta ali para o usuário final e tudo.
tenho certeza absoluta que você trabalha muito com dados lá, né? Então, com dados que eu digo no sentido de gerar inteligência de negócio, né? E aí, É. como que tá hoje a parte de dados para você? O que você utiliza de dados para ter, digamos assim, uma melhor assertividade, né, na relação com o teu cliente? Vocês têm utilizado alguma coisa de IA? E aí, assim, até transcendendo um pouco até da atuação hoje na Bestcast, no mercado. O que você vê no mercado aí que o pessoal está fazendo? De fato, o IA convergiu total com a área de Data Analytics aí, né? A gente vê no mundo, viu bastante aí, já na verdade, alguns eventos aí da Gartner aí, que feitos aqui no Brasil, a gente já vê muita coisa voltada para IA, assim, realmente virou aí uma coisa só, né? Virou uma coisa só. Sim. O que você vê aí com o mercado financeiro? Não sei se lá na Bestcast ou em outro canto, que você vê a tendência que tá sendo realizada para a parte de Data Analytics, para essa parte mais de inteligência de negócio, utilizando dados para uma tomada de decisão. Não só eu, mas como as áreas de negócio da Bestcash, vê dados como um ativo da empresa. Perfeito. É o maior patrimônio, né? É o maior É o patrimônio. segundo, mas as pessoas. O maior são as pessoas. Uma vez eu Assim, falei isso, a pessoa me corrigiu e eu concordei. O maior são as o pessoas, o maior são as segundo pessoas. são os Então, dados. mas é um patrimônio que você tem que usufruir dele. Sim. Então, não adianta você ter um volume de dados ali e você não usufruir dessa massa de dados. Você tem que utilizar. Eu utilizo muito os dados hoje para entender o comportamento do meu cliente, para que meu marketing possa gerar uma campanha ali específica para um determinado grupo ou público de clientes. Eu utilizo esses dados para poder a área ali de controladoria ver possibilidades de redução de custo. Eu utilizo esses dados para ver a área de cobrança, para ver como é que está a minha inadimplência, para a área comercial entender qual é o segmento que tem mais fit com o nosso negócio, quais são as empresas que estão ali trazendo mais colaboradores para a nossa base. Então, assim, hoje é um ativo extremamente estratégico dentro do negócio. E nós utilizamos muito bem. Nós estamos evoluindo esse ativo com aí vem a implementação de IA para que a gente possa ter com mais agilidade, nós temos uma área de dados lá, mas que a gente possa ter com mais agilidade essas informações. Perfeito. Então, e aí eu preciso também ter ali a IA, porque eu preciso monitorar comportamentos, Para criar modelos, inclusive, né? criar modelos para que eu possa ter ali comportamentos ali divergentes do normal e a área de compliance ali, a área de controladoria possa atuar, né? Porque pode ser alguma movimentação que não é correta. Então, a gente está implementando IA nessa análise de dados, quer implementar IA nessa análise de dados para poder ter essa agilidade no retorno dessa informação. Legal. Mas a base de dados hoje ela é extremamente utilizada dentro da Bestcash. Legal. Sempre existe uma teoria no mercado que a inteligência artificial, o principal motivo dela ter sido criada aí foi para fazer código fonte, porque existia um problema muito grande de programação e no mundo, né? Não era nem só no Brasil. Hoje vocês têm utilizado alguma coisa nesse sentido de IA, principalmente IA generativo, o ChatGPT aí já é o maior programador do mundo, né? Acho que mais de 70% dos códigos-fonte do mundo já estão sendo escritos por IA generativa. Vocês têm feito alguma coisa nesse sentido? Você viu alguma coisa no mercado já sendo utilizado? Claro que sim, né? Mas como você vê aí o impacto disso, inclusive na vida da TI? Impactou muito, né? Sim. Impactou muito, inclusive tem muita documentação já feita no código, né? Então, assim, quem é mais old school sabe que era um grande problema nas áreas de desenvolvimento de software você conseguir profissional para gerar documentação. Tinha até um bordão que bom programador documenta mal, né? Tinha sempre essa coisa. E hoje em dia, assim, lê o código-fonte já gera uma documentação, já explica como é que foi escrito, quais são os impactos se mexer aqui e ali. O impacto é muito grande, né? Você tem visto alguma coisa no mercado aí nesse sentido aí, no mercado financeiro, falando do segmento específico? Eu converso muito com o meu time que é o seguinte, eles têm que estar visualizando o negócio.
porque daqui a pouco o desenvolvedor Perfeito. vai diminuir essa Sim, vai profissão. diminuir. Já diminuiu, eu acho. Já diminuiu. Acho que Então, já assim, diminuiu. ele tem que estar antenado com regras de negócio. Ele tem que estar antenado no negócio, né? Para poder ele conseguir desempenhar ali o papel dele de forma efetiva. Porque hoje você coloca ali... Eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui para o Web Summit e uma das principais palestras do Web Summit, eu não estou lembrado o nome do palestrante, mas era um palestrante americano, que a principal palestra era... que o título da palestra era Desenvolver um jogo em 17 minutos. Cara, lotado o auditório e o cara desenvolveu em 16 minutos. Só com IA. Tá no YouTube essa palestra? Tá. Depois eu vou ver, depois eu vou assistir aí. Acho que a palestra, o tema da palestra é como desenvolver um jogo em 17 A minutos. gente vai colocar na descrição do episódio aqui o link. Pessoal, vou só achar a palestra e vou colocar lá. Achei interessante. Lógico que não tinha um design Sim, bacana. claro, Era mas só, 16 minutos, mano. né, não tinha um design, mas o jogo funcionou. Né? Tudo com IA generativa ali. Então, assim, o programador hoje, ele tem que estar ciente de como o negócio funciona, Sim. as regras de negócio, Sim. para poder ele conseguir desenvolver. Então, assim, nós temos Já algumas... existem, desculpa, mas existem mais línguas que a ideia inicial era que a IA fosse o copiloto do desenvolvedor. Eu acho que virou o contrário. É, Acho que é o exatamente. desenvolvedor que tá virando o copiloto da IA para gerar código aí. Só que aí eu bato sempre na mesma tecla que foi o que a gente começou. Pô, será que nós estamos seguros para utilizar isso? Sim, Porque, assim, a plataforma minha é própria. sim. E aí é minha inteligência de negócio. Eu não posso publicar meu fonte ali Sim, sim. no chat GPT ali que vai armazenar aquela informação e vai ser utilizado por outras pessoas. Perfeito. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em cima disso. Há um trabalho de conscientização muito forte para o time de TI nesse cenário. Utilizamos IA generativa, né? Mas ainda no processo de desenvolvimento de forma muito tímida. De forma muito tímida. Mas estamos aí evoluindo para isso. Não tem como não evoluir para esse cenário. Legal. Não tem como, Sanzio, a gente continuar... É esmagador o movimento, né, cara? Não tem como, não é Não possível. tem como. Até porque, assim, vendo aí empresas multinacionais e as big techs, que é quem ditam o ritmo do mercado de tecnologia do mundo, assim, não tem como fugir, assim, você só obedece o que se faz no sentido de tendência, né? E, assim, já existem vários relatos, inclusive, que até a forma de medição dos profissionais que desenvolvem para as big techs, e aí estou falando em Meta, Google, etc., já mudou completamente, porque assim, se tu já tem a ajuda de IA para fazer, e aí cada um tem a sua, né? Google Gemini e assim vai. Então, os desenvolvedores já estão sendo cobrados de outra forma do que eles eram cobrados antes. Então, pera, se tu produzia X, agora tu tem que produzir X mais Z, X mais Y, X mais... Então, assim, já mudou tudo, mudou até a forma que o profissional é cobrado, inclusive, né? E isso não é utilizado apenas pela área de tecnologia. Não, sim, perfeito. Né? Eu estava 2 semanas atrás num treinamento junto com o diretor de controladoria. Pô, aí ele, na semana antes do treinamento, ele se comunicou ali com o chat, ó, vou ter um treinamento, e aí eu vou te dizendo que vai ter palestra ABC, e aí eu quero que, na hora que começar a palestra, eu vou te posicionar aqui, aí eu quero que você faça o resumo. Aí, pô, cara, já dá. Eu fui para os Estados Unidos, comprei um equipamento agora, que assim, você bota o equipamento, fica escutando a reunião aqui. Ele entrega após o final da reunião. O que, lógico, tem várias outras ferramentas que entregam isso, mas é um equipamento assim, pequenininho, parece um cartão de visita, você cola aqui atrás do celular, ele fica escutando a reunião, e aí ele entrega o que você falou, entrega um resumo e entrega um mapa mental. Antes você levava horas, dias para fazer isso. Sim, claro. E ainda não fazia tão bem feito, né? Uma simples ata de reunião. Você levava muitas vezes horas ou dias. Sim. E agora não. E não tem volta, Sanzio. Sim. Não tem volta. Com certeza. A questão é evolução. Agora, me preocupa é
como a gente vai Como regular isso no sentido de segurança, né? Não no sentido regulatório, mas como regular, como tem a questão gerenciar isso. cultural aí, né? Isso. Então, assim, a gente tem hoje A aqui. gente tá alinhado, viu? Que o próximo assunto era cultura. Você entrou. Foi que legal. Era o próximo assunto, era Então, cultura. assim, hoje nós lidamos com equipes multidisciplinares Sim. e de gerações muitas vezes bem distintas. Distintas. E que tem muitas diferenças de comportamento, postura, forma de pensar, não só profissionais, de vida mesmo, né? É um desafio o gestor saber lidar com isso aí. Né? Então, assim, tem essa questão de gerações. Então, eu hoje tenho no meu time geração aí mais nova, tem geração aí mais antiga. Então, assim, você tem que ter uma comunicação muito assertiva e de formas diferentes. Então, não vou conseguir falar com essa geração mais nova da mesma forma que eu falava com a nossa geração, né? Então, assim, é um desafio muito grande para o gestor lidar com essa diversidade de gerações. Então, a cultura ela tem que ser única, independente da geração. Sim, é a cultura da empresa que tem que estar implementado ali. Que não deixa de ser um desafio, né? Que não deixa de ser um desafio. Sim. Então, assim, nós temos lá a nossa cultura, né? Que tem um desafio de ser 100% presencial. Então, para esse público de TI, principalmente essa geração mais nova, isso é um obstáculo, às vezes é um obstáculo. Né? Mudou um pouco, né, Alberto? Tenho a impressão que de uns 2 anos pra cá mudou um pouco, né? Já tá mudando. Mas na época da pandemia, cara, tava assim, a gente lá na empresa onde a gente trabalha, a gente teve caso de vaga de desenvolvedor presencial, que era uma exigência do cliente, tinha que fazer. Teve caso que não teve nem candidato. Quando você abre para o híbrido, abre para o remoto, já aparece tudo, mas mudou um pouco. Ainda é um desafio, mas mudou muito. Há 2 anos atrás. Nos 2 últimos anos, as próprias empresas viram que assim, você acaba não conseguindo construir a cultura da empresa. Uhum. O distanciamento ali, ele traz isso, né? Não é a mesma coisa. Não é. Há muita dispersão. Sim. Né? Lógico, tem profissionais que conseguem ali ser disciplinados, mas são poucos. Sim. Então tem ali uma cultura que você não consegue absorver, tem ali a questão de dispersão que você tem em casa, tem um filho, tem a esposa, tem um cachorro, tem uma TV ali, ou a internet mais livre, saí, vou ali só resolver um probleminha rápido. Então, assim, a gestão é muito mais complexa, na minha visão. Né? Então, a gente, lógico, você tem que ter a flexibilidade com esses profissionais, porque senão você também não consegue mantê-los dentro do seu time. E para mim, eu perder um profissional é muito oneroso. Acho que para qualquer pessoa, porque você está ali, tem uma curva de aprendizado, quando essa pessoa consegue superar essa curva de aprendizado, aí vem alguém ali, o mercado ali e busca. Sim. Estamos totalmente sujeitos a isso. E o mercado financeiro, ele é muito agressivo em relação a isso. Sim. Porque tem grandes instituições aqui no mercado com brasileiro. Capital que conseguem fazer isso. Então, você tem que ali mobilizar o seu time para que ele se sinta engajado. Sim. Diariamente você tem que engajar o time para poder... Porque o assédio ele é diário. É diário. De outras empresas. Porque é um profissional que tem ali algumas qualificações e expertises que nem todos os segmentos possuem. Então tem um raciocínio e uma questão de matemática ali mais diferenciada e o assédio em cima desse profissional, no sentido de buscá-lo, é muito alto. Então, é um desafio que eu tenho hoje de desenvolver essa cultura, de engajar esses profissionais e manter esses profissionais. Então, assim, eu estou tendo lá na BS Cash pouquíssima mudança de profissional. Estou mais contratando. O turnover está baixo aí também. Está baixíssimo. É muito baixo o meu turnover. Então, assim, eu estou contratando, eu estou aumentando o time
por conta das demandas, por conta do volume da base que está aumentando também. Então, mas o turnover dentro da área de tecnologia hoje lá na Basecamp é mínima. Legal, perfeito. Falando ainda de cultura, ô Roberto, dentro desses desafios de geração, dentro desses desafios regulatórios de IA, como que você trabalha a cultura para o pessoal trabalhar IA e como que você pode ver que as outras empresas aí do segmento não podem trabalhar isso? Alguns exemplos. Pessoal de gerações anteriores, como que conseguiram se adaptar a isso? Acho que conseguiram se adaptar bem, de uma forma geral. Gerações mais novas que talvez só queiram trabalhar com IA, né? Como que a gente trabalha a cultura nisso? Como que a gente consegue manter, digamos, eu não vou chamar de um padrão, mas pelo menos uma mesma direção, trabalhando a empresa com IA? Como que você consegue aculturar isso? Como é que você vê aí? Como é que vai ser o futuro do desafio de manter essa cultura aí, né? Como é que você vê isso aí? Sanzo, a política tem que ser muito clara do que pode e do que não pode. Esse é o primeiro ponto. Isso tem que estar documentado, isso tem que estar muito claro para que quando esse profissional chegue na empresa, ele já saiba a regra do jogo, né? Então, a partir daí, é um processo contínuo de conscientização. Não tem outra maneira que não seja um processo contínuo de conscientização, com treinamentos, com palestras, Sim. com conversas ali, né? Entender o porquê da necessidade do uso dessa ferramenta, que, assim, é uma ferramenta extremamente produtiva. Não dá mais para, como a gente já comentou aqui algumas vezes, não dá mais para ficar sem ela. Mas que precisa ter um processo de, muitas vezes até de qualificação dos dados, Perfeito. para poder entender o que é que eu posso e o que é que eu não posso. Perfeito. E muitas vezes as empresas não têm essa qualificação dos dados, né? Eu tenho lá minha base de dados, eu sei que tem ali dados sensíveis, mas eu não tenho uma qualificação desses dados. Então, eu preciso ter uma qualificação desses dados para poder disponibilizá-los e saber o que é que eu posso usar, o que é que eu não posso usar, principalmente no IA generativa, onde eu vou estar expondo informações que muitas vezes ali regra de negócio que é extremamente sensível para o negócio. Então, eu entendo e vejo que é um processo de conscientização contínua, um processo de maturidade que você vai construindo junto com os times para poder conscientizá-los, né? E aí, paralelo a isso, formalização disso, de como ele deve atuar, o que é que ele pode atuar. Perfeito. E vamos falar um pouco aqui sobre visão de futuro aí, ô Roberto. Como é que você vê hoje o papel do CIO entre hoje e daqui a 5 anos, né? E tecnologia, o que é hoje não é amanhã, né? Não tem como, é difícil prever aí, né? Mas assim, baseado nas tendências que você tem escutado aí, como que você vê o CIO daqui a 5 anos? E aí pode ficar à vontade para falar dentro do mercado financeiro ou fora do mercado financeiro, o CIO de uma forma geral. Como é que você vê aí os desafios aí? Um dos grandes desafios é a escalabilidade. Antes de falar do profissional, vou falar ainda de como as empresas estão crescendo esse volume de dados. E aí, assim, como esse profissional tem que dar essa tratativa dessa escalabilidade. Sim. Né? Então, ele tem que se preocupar ali com o armazenamento dessa informação, né? Se essa informação realmente precisa ser armazenada. Então, e essa escalabilidade, além desse armazenamento, eu tenho que performar esses dados. Então, é um desafio muito grande do CIO, do CEO hoje, trazer essa escalabilidade para o negócio. Perfeito. Então, assim, como no meu negócio, eu tenho ali o Pix. São quase 1 milhão de transações ali por mês de operações. Pô, eu tenho que deixar meu ambiente ali monitorado para que eu traga uma escalabilidade do momento de pico ali e automaticamente eu trago essa escalabilidade. Eu tenho que ter um controle ali de armazenamento ali desses dados para saber se o ambiente está suportando todo esse armazenamento, se esse ambiente está seguro, se eu tenho ali políticas de continuidade de negócio. Né? Então, assim, essa escalabilidade é um desafio muito grande que todo CEO tem. Um outro ponto que eu vejo daqui, e aí
é uma política que eu tenho, é a questão do conhecimento contínuo. O CEO tem que sempre estar investindo em novos conhecimentos, né? E aí é um desafio que nós temos, porque tem a questão da nossa rotina, que é uma rotina extremamente corrida. E estressante, viu? Quem trabalha com TI aí conhece, viu? Não vou esconder, não. É estressante trabalhar Pois com é. TI. Então, é uma rotina extremamente estressante, bem corrido. Tem ali a vida pessoal, Sim, que você tem que conciliar, sim. né? Então, você tem que trabalhar também aí nesse cenário de vida corrida o mental, né? A saúde mental é fundamental Perfeito. para que esse profissional consiga suportar Sim. todos os desafios. E não é simples ter esse equilíbrio. Nós muitas vezes Desafio ali, diário, né, cara? Todo nós dia. muitas vezes excedemos ali esse equilíbrio, Sim. né, pelo lado profissional É. ali, né, A mas tendência sempre é essa, a né, cara? tendência E é sempre um é erro, né? essa, e é um erro, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Não é fácil, não é simples. Eu falo que da profissão, para mim, é o lado mais complexo. É conseguir equalizar isso aí, né? Mas a gente precisa ter essa saúde mental também, então isso é um desafio. E buscar o conhecimento contínuo. Eu tenho dentro do meu planejamento, no mínimo um treinamento no ano. Um treinamento assim que seja de instituição renomada, que traga não Conhecimento. só o mais do mesmo, que Perfeito. traga um diferencial e que eu possa aplicar esse diferencial dentro da empresa. Sim. O profissional de TI é isso, né? Assim, você tá trabalhando, mas você não pode deixar de estudar nunca, né? Não pode deixar nunca. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Ah, vai começar na área de TI, parabéns, vai deixar de estudar nunca, porque é a verdade, né? Exatamente. É exatamente igual médico, né? Médico não para de estudar nunca, né? Então é a mesma comparação. E aí eu falo assim, um curso de renome, mas assim, o estudar, ele é diário. Sim. E hoje, Sanzio, nós temos muita informação disponível. Nós temos muitos treinamentos na internet. Então, nós temos muitas oportunidades de conhecimento. Ah, aprender ficou fácil, né, cara? Antigamente você tinha que alugar Mas tem um um livro detalhe. desse tamanho aqui na biblioteca da faculdade, né? Hoje em dia tá bom demais. Mas tem um detalhe. Nós temos que saber filtrar. Sim. Porque é muita informação. E aí você acaba, muitas vezes, absorvendo informação Sim, sim, que sim. não vai ser Tira produtiva. Exato. E às vezes, assim, até por conta disso aí, Roberto, que você falou, muito interessante, tira até um pouco de direção do profissional, principalmente quando ele está no começo de carreira, né? Porque é tanta coisa, tanto estímulo no sentido de direção, que às vezes o cara não sabe muito bem para onde é que ele quer seguir, né? Então, assim, nós temos que estudar, mas de forma assertiva. Nosso tempo já é tão escasso que aí eu tenho que ser muito assertivo no que eu estou precisando estudar, no que eu estou precisando desenvolver, né? E aí eu falo como que assim todos nós temos que ter essa percepção, porque senão você acaba ali desperdiçando um tempo que poderia ser muito produtivo. Perfeito. Então, essa e outra. A gente vem aí com a meninada aí que já na barriga da mãe já tá ali mexendo Perfeito. Já nasce celular. incrível, né, cara? Já nasce com chip, né? Já nasce com chip. Então, assim, já é é desleal isso. Né? É uma concorrência desleal. Sim. Então, se você não continuar estudando, continuar evoluindo, você vai ficar para trás. Perfeito. E aí vai perder espaço no mercado. Né? Então, não é porque você vai ficando mais sênior que você vai ter que deixar de estudar, não. Sim. Lógico, a senioridade, ela te auxilia muito porque você já conseguiu vivenciar muitas situações. Sim, sim. Isso te ajuda e te apoia, seja no técnico, seja no comportamental. Experiência profissional, né? É a experiência que você vai adquirindo. Por isso que eu critiquei muito na pandemia aí, que assim, começou a. Quando deu um cabum de vagas de TI, né? No começo da pandemia teve aquele negócio, vaga de TI para todo lado, né? E às vezes a gente via gente sendo contratada como profissional sênior, que não era sênior, era pleno, gente sendo contratada que era
como pleno e não era pleno, era júnior. E assim, às vezes eram pessoas que você acaba conhecendo de mercado, e eram pessoas que tinham 2, 3 anos de mercado. 2, 3 anos não dá para virar um profissional Não. sênior, né? Então, assim, não é uma questão só de entender tecnicamente. A palavra sênior é outra coisa, né? Assim, é o grau de maturidade do profissional. Não quer dizer que é só técnico, né? É a junção, né? Exato, exato. Do técnico com o comportamental. Vivência e A vivência, né? vivência, Enfim, perfeito. né? Então, assim, e aí, falando um pouco mais desse assunto, eu sempre visualizei que isso seria uma bolha, sabe, Sanzio? Sim. Porque, assim, não dá para você continuar do jeito que estava. Porque, como você me falou, o profissional que era júnior ali estava querendo ganhar como sênior, como Sim. pleno. E aí, esses profissionais, quando essa bolha estourou, esses profissionais ficaram fora do mercado. Não entregaram como deveriam entregar, como foram contratados para entregar, e acabaram saindo do mercado. Então, assim, eu vi nessa época muita gente também, vou fazer aqui um curso de programação, porque agora vi muito, cara. eu vou Nossa ser senhora. desenvolvedor, porque o mercado vai absorver e está ganhando bem. Vou ganhar em dólar. Eu vi Pois muito. vou trabalhar aqui de casa para uma instituição fora do país, ganhando em dólar. Conheço pessoas Sim. que estão ainda nessa. E que bom, mas a gente sabia que Trabalhando não dessa ia ter forma. para todo mundo. Assim. Mas hoje é um volume bem menor. E pro empreendedor, pro empresário, isso foi muito ruim. Porque aqui no mercado, no Nordeste, antes nós perdíamos ali os profissionais para o Sul, Sudeste, porque pagavam um pouco mais, né? Mas o profissional normalmente até muitas vezes era resistente aí porque era presencial, aí tinha toda essa mudança. Com a pandemia, a distância acabou. Sim. Muitos deles ficaram trabalhando remoto. E outra, nós começamos a perder profissionais para o mercado do exterior. Sim. Que já começa desleal ali, ganhando no mínimo 5 vezes mais. Sim, sim. Né? Pela desvalorização da moeda. Sim, 5, 6 vezes mais. Sim. Então, e até o idioma deixou de ser uma barreira na época. Assim, não vingou muito, mas eu vi que começaram a surgir empresas especializadas de gerentes de projetos que ficavam fazendo a ponte com os desenvolvedores brasileiros que só falavam português, que não falavam inglês, com as empresas de fora. Então, assim, e a empresa de fora se interessava muito porque a mão de obra aqui é extremamente barata. Então, assim, qual era o negócio da empresa? Era traduzir, né? Fazer, lógico, que tinha conhecimento ali de gestão de projeto, enfim, consolidar sprint e tudo, mas assim, o mercado se reinventa o tempo todo, né? Tem um obstáculo, encontra uma solução aí, né? Exato, jeito, né? exato. E Roberto, e para a gente já tá chegando aqui no fim, qual conselho que você daria para alguém que está assumindo aí gestão de TI agora no mercado financeiro ou fora do mercado financeiro, quem que está iniciando aí nesse segmento de gestão, né, nessa área de gestão? A área de TI como um todo, eu acho que ela tem aí de uma forma macro, é óbvio que é de uma forma macro dois caminhos, né? Ou você vira especialista em alguma coisa, vai para a área técnica, ou você vai para a área de gestão, e até não acho que uma está em cima da outra, acho que elas são complementares, são complementares, né? De uma forma macro, pelo amor de Deus, assim, a gente só pensa as duas coisas, porque TI é mais ramificado que medicina, né? Mas como é que você imagina aí para quem está começando aí na área de liderança, como é que você entende aí? Eu te falo que, assim, é uma adrenalina, é muito bom, eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Também eu não aprendi a fazer outra coisa, tá? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, então, assim, desde o meu primeiro emprego sempre foi na área de tecnologia, então, todo dia eu vou trabalhar muito motivado, porque eu gosto, eu amo a minha profissão, mas também não posso negar que é extremamente desafiador, tem seus vários momentos de estresse, tem seus muitos momentos de cobrança, né? É uma profissão que, apesar de você não estar ali na medicina, mas se você cometer algum erro ou o ambiente parar, você compromete muitas vidas, né? E aí quem trabalha no segmento da saúde pode tirar a vida de uma pessoa. No meu caso, o segmento financeiro, que eu trabalho ali com salário, eu trabalho ali com o financeiro de um cliente.
eu também posso impactar se meu ambiente estiver fora, a pessoa precisa fazer alguma movimentação financeira. Isso impacta muito negativamente. Então, assim, tem que estar muito alerta o tempo todo, né? Tem que ter uma serenidade em muitos momentos, resiliência em vários momentos, para poder, nesses momentos de dificuldade, você saber lidar da melhor forma possível. Perfeito. E assim, Sanzio, como fazendo um parênteses aqui, uma conclusão, assim, no final, a gestão de TI e a TI precisa simplificar a vida do Sim, usuário, sim. né? Eu preciso entregar uma experiência para esse cliente, para que esse cliente seja fidelizado, para que esse cliente se sinta seguro, independente do segmento, mas no segmento financeiro a palavra se sentir seguro é muito presente, né? Então, se sinta seguro para que ele possa usufruir de toda a tecnologia que é disponibilizada para ele. Então, essa experiência do cliente, essa fidelização do cliente, essa confiança do cliente na tecnologia é o que o gestor, é o que o CIO no final do dia tem que entregar. Perfeito. Perfeito. Legal, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Queria agradecer aí o Roberto aí por mais uma vez estar conosco. Inclusive, eu estava lembrando aqui que essa é a primeira vez que um convidado volta aí, né? Nós tivemos alguns ótimos episódios aí nessa trajetória aí. Temos espaço para 2 episódios com várias pessoas, mas obrigado, Roberto, por ter aceito o convite aí. A gente está aqui depois de um dia de trabalho cansativo, mas a gente está aqui gerando conteúdo que a gente gosta de fomentar o mercado, gerar aí um bate-papo interessante para quem está aí, tanto na liderança como na área técnica e na área de TI. Então, Roberto, obrigado aí por ter aceito o convite, obrigado aí por ter compartilhado conhecimento, experiência aí, foi excelente, foi muito bom. Obrigado, Santos, mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar compartilhando. Acho que é um dos nossos propósitos de vida. A gente tem que compartilhar esse conhecimento, compartilhar toda essa experiência que a gente vem adquirindo ao longo da nossa carreira e estou à disposição quando precisar. Perfeito. Pessoal, a gente na descrição vai colocar aí o LinkedIn do Roberto. Segue lá o Roberto no LinkedIn. Também segue aí o CIOcast nas redes sociais. Queria agradecer também ao nosso patrocinador, a Wiser Tecnologia, do nosso podcast. E aí é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. E esse é o primeiro episódio da 4ª temporada aí. Já já a gente vai ter mais episódios aí com outros CIOs, com outras lideranças aí do mercado de tecnologia. Um abraço.